Então, gente, hoje a gente vai falar limpando o DNA 2, né? A parte 2, que eu já fiz uma parte sobre isso, né? E a gente falou sobre espíritos imundos, são os espíritos imundos que atuam no DNA da gente. E eles atuam, vou recapitular um pouco do que eu falei na primeira parte, né? Que eles atuam através de legalidade que foi dada, né, ao longo da nossa. Vocês podem fechar o microfone agora, enquanto eu falo? Depois vocês abrem, né? Eles foram, por exemplo, lá na sua linhagem, alguém fez um pacto de sangue, alguém fez um pacto, qualquer transgressão das leis de Deus, criando altares, né, levantando altares e malignos na família, né? Naturalizando situações de pecado. Isso faz com que os espíritos familiares achem legalidade para estar nos perseguindo, nos acompanhando de geração em geração. Como que você sabe que tem espírito familiar, espírito geracional, que é a mesma coisa? Na sua casa, na sua família, né? Isso é a mesma coisa. Como que você vai discernir que tem altares malignos na sua família? Só muda o nome. Na verdade, são altares levantados que você vai discernir vendo coisas que vão se repetindo. Por exemplo, tem uma situação de cadeia de pecado na vida de uma pessoa da família. Aí aquela pessoa morre. Aquele mesmo problema passa para outra pessoa na família que tenha o sistema emocional parecido, semelhante, entendeu? E aí vai passando de geração em geração, às vezes pulam uma geração e vai para outra, porque eles vão precisar, eles entram em cada pessoa através da transgressão ou da iniquidade, né? E aí ele vai ficar morando no DNA da pessoa. E ali ele vai pegar a forma da pessoa, ele vai fazer, ele vai aprender até a letra, ele vai aprender os comportamentos. É por isso que muitas vezes eles aparecem para outras pessoas, e as pessoas pensam que estão vendo alguém da família que morreu. É porque o espírito familiar, ele atua nas famílias, ele vai pegando todas as características daquela pessoa pela qual ele entrou na família. Aquela pessoa foi ali, fez um pacto com o demônio, ele foi num centro espírita, fez um trabalho de macumba ali, levantou, fez um pacto com sangue ou com dinheiro, que é sangue do mesmo jeito, né? É, qualquer forma de fazer pactos malignos vão trazer abertura, portas no nosso DNA, onde esses espíritos imundos vão entrar. Esses espíritos imundos entram por uma. É que não tem como mostrar para vocês verem, o DNA fica como se fosse um buraco nele. Realmente é uma porta no DNA. Porque a iniquidade torceu o DNA, né? Depois eu vou falar, vou fazer uma ministração só sobre o que é o DNA e como ele funciona, para vocês entenderem melhor isso. Mas hoje nós vamos se ater a isso aqui. Por exemplo, cada transgressão é como se fosse abrir uma ferida, uma porta onde o espírito imundo entra por ali e ele começa a percorrer dentro do seu DNA nas suas gerações, entende? Então, é, eu entendo que. Não sei por que que tá só o seu rosto aí na tela, ou não quer mudar, não está indo para o meu rosto. Engraçado, né? Eu estou falando na tela aqui, mas ele não está indo para.
para o meu rosto. Mas tudo bem. Aí, o que que acontece? Ele vai percorrendo seu DNA e aí ele vai perseguir. Por exemplo, o Becker já falou sobre isso, já falei na outra ministração, estou recapitulando, né? Que os espíritos imundos não são demônios, tá? Demônios, principados, potestades, né? Dominadores do mal, todas essa hierarquia, essa monarquia, na verdade, é nas regiões celestiais que eles habitam e atacam, né? Agora, ó, os espíritos imundos, eles habitam aqui na Terra, porque eles são híbridos, né? Eles são pessoas que cruzaram com espíritos que morreram e que vivem na Terra, e não teve julgamento para eles ainda. O julgamento deles é viver aqui na Terra e morrer de fome, vendo sua descendência morrendo de fome. E aí eles precisam criar uma cadeia de pecado nas famílias para que eles tenham alimento. Eles se alimentam de quê? Eles são vampiros. Eles vêm do Nosferatus, que é o líder deles, que é um vampiro. Eles dependem de ter sangue branco, eles dependem de ter qualquer forma de sangue para eles se alimentarem, tá? Então vamos orar aqui. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço que o Senhor venha dar um capacete propício para essa guerra de agora, para cada um que está aqui nessa sala, para nossos familiares, meus animais, nossos amados, todos. O Senhor venha dar uma blindagem especial, cobrir com teu sangue, revestir da tua luz, dar uma blindagem especial, Senhor, totalmente fechada, completa, que não permita nada, nem que entre, nem que saia, nem um cheiro, nem um rastro, nada nosso possa chegar a ser alcançado por nenhum espírito maligno, que nós estejamos invisíveis aos olhos dos inimigos. O meu marido também, onde ele estiver, que o Senhor venha dar essa mesma blindagem a ele, a cada um dos meus familiares, a cada um dos familiares de quem da Edenilda, da Cláudia, de todos nós, e todos os que ouvirem depois, que assistirem esse vídeo depois, também possam estar debaixo da mesma blindagem, em nome de Yeshua HaMashiach. Onde carebacerebachai. Então, esses espíritos, eles vivem na Terra, eles estabelecem uma cadeia de pecado para eles conseguirem se manter vivos. Eles atuam no tronco familiar, através de alianças e cultos a essas entidades que, a partir dessa legalidade, se instalam na geração para manter um padrão de destruição e morte. Eles dependem, o trabalho deles é destruir, né? Destruir, porque eles dependem disso, entende? Para viver, para se alimentar. São designados a observar, estudar, copiar as características das pessoas, como eu falei, chegando a assumir sua forma física. Eles imitam a letra da pessoa, eles copiam tudo. Assumem a identidade, as características de uma pessoa que já morreu da família também, passando a enganar os entes vivos através de aparições em sonhos, até materialização real mesmo. Gabi. Tem uma cachorrinha aqui bem bagunceirinha, mas eu profetizo que ela é bem quietinha. Profetizo que a Gabi é bem quietinha, né, Gabi? Com saúde. Até materializações reais, imitando até a voz da pessoa, né, ou de quem é da família. Eles podem incorporar na pessoa, eles podem ativar doenças graves, curáveis. Tudo isso vem muitas vezes de espíritos familiares, né? Os mecanismos de ação deles, né? Eles acompanham a pessoa em todo lugar que ela vai. A pessoa que abre uma brecha para esse espírito, esses tipos de espíritos imundos, né? Ela passa a ser acompanhada por ele onde ela for.
né? Igual está escrito lá em Lucas 4 do 31 ao 35, tá aqui, ó. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, tá vendo? Jesus, ele tratava com diferença, demônio e espírito imundo. E bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes perder-nos para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu-lhe a fazer mal. Saiu-lhe sem fazer mal. Na verdade, aqui ele fala demônio imundo, mas outras versões falam só espírito imundo. Teve duas vezes que Jesus falou espírito imundo, falou com o pai também sobre o filho dele, né? Que ele tem problema com o espírito imundo. Mecanismo de ação, eles acompanham a pessoa, você vê, a pessoa estava aqui, ó, no meio onde Jesus estava doutrinando o povo, falando, né? E todo mundo é, maravilhado, porque Jesus falava com autoridade, mas o espírito imundo estava lá junto com a pessoa lá, ó, quietinho lá na dele, entendeu? Se Jesus não olhasse, achava-se na sinagoga um homem possesso de de espírito imundo. E Jesus falou para ele, né? Sai. Na verdade, ele não suportou a presença de Jesus, mas você vê que ele acompanha a pessoa até na igreja, estava dentro da sinagoga. Com a morte de um familiar, eles migram para mais próximo emocionalmente semelhante, como eu já falei. Aí tá aqui, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Você vê que aqui está falando espírito imundo novamente. Procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus falando isso, né? Então, a casa de onde saí, ele fala da casa de onde saí, porque aí Jesus ainda fala aqui, ó, assim também acontecerá a essa geração perversa. Esses espíritos imundos estão totalmente ligados à casa, à família, à geração, entendeu? E não adianta você querer só expulsar eles, porque eles vão voltar se a pessoa não estiver cheia de Deus, né? E também tem todo um procedimento para poder se livrar dessa perseguição, dessa legalidade, né? Quando o espírito imundo, aí está aqui, já li essa parte, eu repeti aqui, casa grego é oikos. Casa no grego é oikos, casa habitada, lá, sentido de prédio, né? Corpo humano, como habitação de demônios que o possuem. Família de Deus, no sentido de grupo da igreja. Então, aqui está falando assim de casa, de geração, corpo que estava habitado, né? A casa que ele estava usando. Eles procuram brechas, né, de libertinagem que atuam sobre as pessoas que acabam sendo influenciadas pela vida libertina da cidade em que vive, a cidade, por exemplo.
tem espíritos familiares na vida da pessoa e tem mais espíritos territoriais onde ela mora. Aí aquilo fica terrível, porque eles se unem. Agora, se a pessoa sai daquela cidade, o espírito territorial não pode acompanhar ela, entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, alguém que está com droga, problema de vício de drogas, né? A gente tenta sempre tirar ele do local, porque facilita. Aqueles espíritos territoriais que estão agindo na vida da pessoa já não vão estar mais. Então, ela vai estar carregando só o que está nela, né? Então, já facilita para libertar uma pessoa, assim, entendeu? É, então, é, eles atuam, né, com essa questão da libertinagem e a vida libertina da cidade em que ele vive como as filhas de Ló, que mesmo sendo livres da destruição de Sodoma, ainda levaram sobre si os espíritos familiares que atuavam na sua antiga cidade, sendo que todo o povo desse território era descendente de Cã. Então, assim, tudo bem, ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas eles persistiram porque eles estavam com os espíritos familiares. Mas se eles tivessem feito esse trabalho de libertação com espíritos familiares, eles já tinham saído de Sodoma e Gomorra, já teria sido muito mais fácil, né? Nos dias de hoje a gente sabe disso. Ao contrário disso, eles preferiram, porque as filhas de Ló acharam que o mundo tinha acabado, eles acharam que só tinha aquilo ali, né? Que Sodoma e Gomorra foi destruído e não ia mais ter ninguém da descendência humana, né? Aí elas praticaram tudo aquilo ali, praticaram sexo com o pai, aí nasceu os moabitas, né? Nasceu só gente boa, né? Que nasceu dessas atitudes delas. Então, aí, as portas de entrada para espíritos imundos, o quê? Adivinhação, quando a pessoa vai atrás de gente igual hoje em dia na igreja. Tem, lá na África, por exemplo, tem muita gente que converte, mas continua indo na igreja, porque tem gente que se diz profeta e continua praticando a adivinhação que ele praticava quando estava na magia negra. Muita gente vai atrás de profeta querendo que ele adivinhe o futuro, por exemplo. O que mais tinha antes de eu dar uns basta aí, as pessoas ficavam sabendo, falavam que eu era profeta, não sei o quê. Aí vinha as pessoas falar, né? Eu conheci um rapaz, o que que você acha? Você acha que é ele que é o homem da minha vida? E não sei o quê. Ô, rapaz, faz o seguinte, vai lá orar, vai perguntar para Deus, porque olha, Jesus chamou Abel de profeta, mas você não vê na Bíblia nenhuma profecia que Abel fez, né? Isso também já vem de contra com essa questão que muita gente fala que profeta verdadeiro é aquele que o que ele fala acontece. Então, se for assim, Abel não era profeta e Jesus estava mentindo. E se for assim também, Jonas não era profeta, porque Jonas foi para Nínive e falou que ia acontecer tudo aquilo, o povo se arrependeu, não aconteceu mais. E aí então não é profeta porque não aconteceu o que ele falou. Entende? Então não é bem por aí, tá? Abraão foi chamado de profeta, né? E ele também não fez profecias. O próprio Deus falou com um rei lá, ó, vai lá que Abraão é profeta, ele vai orar por você, você vai ser livre da condenação que ia vir sobre a sua vida. O próprio Deus chamou Abraão de profeta, né? Então tem que entender bem o que é profeta, tá? Adivinhação, por exemplo, né? Isso aí eu já falei, toda forma de adivinhação, não é só com necromantismo, com tarô, não sei o quê, cabala, não é só adivinhação com magia negra, adivinhação dentro da igreja também, tá? Meditação transcendental, porque hoje em dia tá assim, né? Meditação é só um ato que você pratica de parar um pouco e ouvir Deus. Não é por aí, não. Tem que tomar cuidado. Que tipo de meditação é essa? Tudo bem, eu faço meditação, eu faço exercício de respiração,
profunda, com adoração, com a mente conectada em Deus, oro em línguas, eu tiro tempo, 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 assim, calando minha alma e ouvindo só a Deus, decretando: cala-te, alma, cala-te. Eu quero ouvir somente a voz de Deus. E eu vou meditando num versículo, medito numa palavra, vou ruminando uma palavra. Isso é meditação de filho de Deus, né? Agora, meditação em geral, principalmente yoga, tá? Tem gente que acha que é crente, acha que não tem problema nenhum fazer yoga, fazer um monte de coisa aí que, olha, vou te falar, viu? É abrir porta para espírito imundo entrar mesmo. Visualização de necromancia, né? Bruxaria, todo contato que você tem com esse tipo de coisa, está lá em Isaías 8:19. Todo contato que você tem com esse tipo de coisa, você vai ter problema. Ó. Adivinhação, meditação transcendental, visualização, necromancia, bruxaria, liberalismo familiar, pós-moderno, a falta de limites por parte dos pais, né? Por exemplo, esse liberalismo familiar pós-moderno. As roupas que as mulheres usam hoje, eu vou falar para você, Deus foi quem criou a primeira roupa, lá no Éden. Ele cobriu, né? Para que ninguém visse as formas, a nudez. Em várias passagens bíblicas fala também, até na hora de construir o templo, que Deus deu as medidas todas, ele falou para não colocar degraus em algumas partes lá, para que ninguém visse a nudez do outro, né? Fala para o filho não ver a nudez dos pais. Várias passagens bíblicas, Deus não quer ninguém nu por aí, não. Aí as pessoas, vem o diabo e cria as modas, né? Para descobrir e expor as formas. O diabo sempre vai fazer tudo contrário a Deus, né? E esse liberalismo, né, isso é porta para espírito imundo. Liberalismo em todos os sentidos. Tipo assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ver filme de terror, filho de crente, deixando ver filme de terror, gente. Isso é abrir porta, isso é abrir a janela e falar assim, ó, vem espírito imundo, vem demônio de todo tipo, entendeu? Tá amarrado. Cancelado, em nome de Jesus, isso na vida de todo mundo que estiver assistindo isso aqui, ó. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu sou pai de família, sou pastor, sou crente, mas eu posso assistir pornografia. Olha, você vai abrir uma porta imensa para um espírito imundo entrar no seu DNA e nunca mais sair enquanto você não fizer um monte de coisa certa para poder ficar livre disso. A falta de limites por parte dos pais, né? A forma com que trata os filhos, sem seguir, sem obedecer a palavra, né? É desobediência a Deus. Por meio dos pactos, né? Os pactos que são feitos, em geral, tanto fazer aliança, pacto de qualquer forma, né? Que está acessando espíritos malignos, né? Já dei exemplo aqui e tanto também quebras de aliança com Deus, quebra de aliança com pessoas que você fez aliança em Deus, entendeu? Tudo isso abre porta para espírito imundo. Você fez uma aliança com uma pessoa que Deus colocou na sua vida, você não pode quebrar essa aliança. Isso abre porta para espírito imundo. Ou você, um casamento, por exemplo, a quebra de aliança, tudo isso tem que e depois se arrepender e fazer todo um procedimento para ficar livre disso, porque quebra de aliança, em geral, vai trazer essas consequências. Investimentos financeiros no pecado e na morte, né? Pessoas que mandaram matar alguém, acho que está livre, porque só mandou matar e não matou. Pessoas que financiam o pecado, financiam jogo de azar, financia prostituição, financia aborto, financia o pecado. Né? Isso aí abrir porta para espírito maligno. Associações diversas com demônios,
Tem gente que tem sexo com demônio e quer continuar tendo, não quer fazer nada para se livrar disso, porque tem vergonha de falar com um pastor, uma autoridade que vai ajudar ela a sair disso, né? Ou porque realmente, né, não tá separado, tá sozinho, prefere continuar vivendo isso. Ou porque às vezes o marido não satisfaz, porque quando o demônio faz sexo com uma mulher, dificilmente o marido dela vai satisfazer ela. Entendeu? Da mesma forma, né, o contrário. Rebeldia, autocomiseração, rebeldia com a palavra de Deus, rebeldia com a autoridade. Autocomiseração é uma coisa que é abominação a Deus também. Perversão sexual em geral, ira, a ira, né? Jesus fala: irei-vos, mas não pequeis. Ele mesmo se irou contra o comércio no templo, né? Deu chicotada mesmo para todo lado, derrubou mesa, fez tudo aquilo ali. Ele se irou. Mas é para a gente se irar com essa ira, ira contra o pecado, não ira contra as pessoas, contra os filhos de Deus. Eles atuam na idolatria, nos ídolos no lar, ídolos do lar. Quem são os ídolos do lar? Tem pessoas que têm os ídolos que são, né, aqueles demônios lá que eles chamam de santo, e tem também os ídolos do lar que são, tipo assim, a pessoa, você pode amar, né, o seu pai, mas você não pode idolatrar. Raquel e Mical, né, quando Davi fugia para se livrar de Saul, que queria matar ele, né, Mical colocou um ídolo da mesma medida de Davi na cama para despistar seu pai. Isso quer dizer que aquele ídolo estava ali no quarto, no meio do seu relacionamento, que nunca deu certo. Por que, que o relacionamento de Mical com Davi nunca deu certo? Ela já tinha ali um ídolo, tanto que ela pegou ele e pôs na cama, no lugar de Davi, né? Para poder despistar, para o pai dela não ver isso, não ver que Davi não estava lá. Tendo ido Labão fazer tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar, que pertenciam ao seu pai. Gênesis 31, 19. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Olha aqui, Zacarias 10, 2. Ó. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Aí está bem claro, né? A linha da mesa branca kardecista, né? A psicografia, tudo isso aí é, é entrada mesmo, isso aí já é explicitamente, né? Convite para toda forma de espírito imundo. O próprio Allan Kardec já reconheceu que ele trabalhava com demônios, anjos caídos. Os espíritos viviam em família e seus consultores eram médiuns, membros das famílias que consultavas, as famílias que consultavam em rituais próprios. O dicionarista John Davis diz que eles eram espíritos de pessoas falecidas e que médiuns modernamente chamados canalizadores podiam invocar e consultar um espírito específico para perguntas de cunho íntimo da família interessada. Os familiares eram conhecidos porque falavam com voz abafada e cavernosa, como se viesse das profundezas da terra ou do som emitido através de um bambu oco. Oh, meu Deus! Já pensou? Reconhecendo a sua atuação na Bíblia. Conforme revela Isaías, no capítulo 29, 4, então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra,
como de um feiticeiro, e a tua fala assoviará desde o pó. É isso que o profeta quis dizer ao afirmar que podiam, né, chilreavam, né, e murmuravam entre dentes, descrevendo para um quadro realista dos rituais de consulta sobrenatural. Os israelitas, eles eram acostumados à prática, pois eles conheciam a maneira de vários espíritos da profundeza se manifestarem. A gente pensa que lá em Israel é tudo lindo, né? Mas tem muito rabino feiticeiro, tá? Tem muita gente feiticeira ali também. Como ocorre hoje entre os espíritos que podem perceber qual espírito está incorporado no médium de acordo com as características, né? Um espírito maligno reconhece o outro, né? Sintomas latentes da perseguição são os vícios, certos tipos de doenças, mentiras, falhas de caráter, pecados específicos, certo tipo de morte, suicídio, falta de perdão, relacionamentos, comunicação com supostos parentes mortos, bloqueio de fragmentos, de memória, tudo isso é sintoma, tá? Voz mediúnica, espiar e balbuciar, grave dislexia. Tem gente que fica só espiando de longe e fica falando sozinho. Isso tudo aí, ó, você pode ver que é sintoma latente de perseguição espiritual. Tem gente que mente tanto, até foi provado cientificamente que a mentira, ela faz a mente cinza, ela diminui a massa cinzenta e ela cria uma massa branca ali que faz com que a pessoa minta cada vez mais automaticamente. Vira ali um drive no cérebro da pessoa que ela acredita nas próprias mentiras e ela vai aumentando isso cada vez mais. Isso é realmente o que diz a Bíblia, né? Que a mentira, o pai da mentira é o diabo, e o que mente é filho do diabo, porque a pessoa que mente, ela começa a ser assim. Realmente ela começa a assumir isso. Os vícios são também sintomas, né, latentes de perseguição. Algumas doenças, né, muitas delas. Certos tipos de morte. Tem gente que tem família que todo mundo morre de pressão alta. Tem família que um monte de gente que morre de acidente, né? Ou outros que suicidam. Tem muito suicídio. Falta de perdão também é uma perseguição de espírito imundo, tá? Alguns relacionamentos malignos que a pessoa não consegue se livrar, o cara está possesso de espírito imundo e ele consegue hipnotizar, consegue manipular a pessoa, da mesma forma a mulher, né? Comunicação com supostos parentes mortos, eu já falei, bloqueio de fragmentos da memória. Às vezes você tem a mente normal, você não está cansado, você tá vivendo ali, você ainda tem a mente jovem, não está com cansaço mental, mas você está com um bloqueio de memória. Isso pode muito bem ser também perseguição de espírito imundo. Está lá em Apocalipse 9:21. Voz mediúnica, né? Essa coisa de, dependendo, tem momentos que a pessoa fala uns tons de voz que você percebe que não é ela, né? Isso é aquilo que eu falei também no outro vídeo, né? Na parte um, quando a pessoa fala assim, a homossexual fala, eu sou um homem no corpo de uma mulher. Realmente porque ele está possesso de um espírito imundo que está habitando nele e dominando ele. E aí ele vive o homossexualismo, ele vive como um homem no corpo de uma mulher, entendeu? Então, o guardião das gerações, né, no caso, o líder desses espíritos imundos, Senhor, mais uma vez, eu clamo pelo sangue de Yeshua HaMashiach sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos amados, cada um que está nessa sala e seus amados, e todos que forem assistir esse vídeo, seus amados, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, dê uma blindagem especial, específica, para que eles não tenham nenhum tipo de retaliação, não sejam atingidos de forma alguma, em nome de Yeshua HaMashiach. Então,
O guardião das gerações, né, que é chamado guardião das gerações, que é o líder deles, é Nosferatus, né? Eles são seres viventes como hienas, felinos, serpentes, corujas, morcegos e qualquer outro, físico e espiritual, tá? Vou te falar. Espíritos imundos, eles podem estar em animais, eles podem estar até numa formiga, até numa mosca que vem para poder ficar é, espionando. Pode até espírito humano entrar em animais e ficar espionando a sua vida, vendo o que que você está falando, o que que você está fazendo, e vendo as suas estratégias, entendeu? Depende quem você é, o interesse deles. Se é alguém que mandou, ou se é porque você incomoda muito o inferno e eles querem saber quais são as suas estratégias para você, para eles criarem as estratégias deles, né? Para te impedir, entendeu? Então, os espíritos imundos, eles têm animais. No mundo espiritual também tem animais, tá? Você vê, a Bíblia fala, né, do leão que ruge, das aves que assombram, que assolam ao meio-dia, do cavalo branco que Jesus vai vir montado nele. O mundo espiritual está cheio de animais, entendeu? Serpentes, corujas, morcegos. Uma vez eu estava aqui com um pessoal profeta que veio na minha casa, e eles são muito assim de ir nos pontos onde precisam de libertar, de trocar decretos. Eles são profetas das nações, né? E eles chegaram aqui, eles estavam entrando no portão. Veio uma coruja, sentou lá num fio elétrico e ficou lá dando umas risadas, que era igualzinho uma bruxa rindo. Igualzinho uma bruxa rindo. Você não tem noção que negócio feio que foi aquilo. Aí nós tivemos que mandar embora. Esses dias, não sei se vocês lembram, que eu fiquei sem internet. Lembra que eu fiquei sem internet semana passada, que eu nem pude fazer o culto? Foi porque foi um animal lá no fio e comeu o fio. O técnico ficou chocado. Ele falou que nunca viu isso na vida dele, que já viu isso em teto de forro, que rato comeu a fiação, mas ali no poste, na fiação, no poste, assim, ele nunca tinha visto isso na vida. E ele ficou chocado. Ele ficou ali um tempão para descobrir o problema. Nada resolvido. Até que ele achou lá que um bicho tinha ido lá e estava ruído, estava comido. Então, né, eu acho que deve ser algum espírito imundo que montou numa coruja e veio comer meu fio ali. Mas eu já pus proteção lá, agora ele não chega mais, não. Tem os morcegos, né, que se assentam sobre os ombros da gente, igual papagaio, sobre os ombros da gente, e fica liberando dejetos. Sabia que os animais, os espíritos imundos, todos eles fazem xixi e cocô na gente? Por isso que precisa fazer a oração da limpeza do guerreiro, porque lá tem toda essa pauta de oração sobre isso. Quem não tem pode me pedir que eu passo, tá? A oração da limpeza do guerreiro, porque você às vezes está cheio de cocô, de morcego, de espírito imundo e nem está sabendo. E isso aí traz doença, traz um monte de malignidade para a vida da pessoa, né? Tem que estar esperto com isso aí. Eles sentam sobre o ombro os morcegos, né? Eles ficam igual papagaio de pirata, sabe? Ficam liberando os dejetos que contaminam a gente e atrai coisa ruim também. Repetem circunstâncias que viveram os pais, como Abraão mentiu sobre sua esposa, Isaac também. Lembra que eu falei isso da outra vez? As coisas vão se repetindo. Você vê, da mesma forma que Abraão falou que a esposa dele era irmã dele,
Isaac também fez a mesma coisa. Estabelecem juramentos e as palavras que ficam no mundo espiritual, que aparentemente não foram cobradas, os irmãos de José disseram que se a taça de José fosse achada com um de seus irmãos, eles seriam escravos de Faraó, eles e seus filhos. E aí, depois, o que aconteceu? Os filhos de Israel se tornaram escravos de Faraó. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Os pontos de contato que favorecem a sua atuação, né? A atuação dos espíritos. São os objetos, né? Tem muitos objetos aí que já foi de pai, de mãe que morreu, de avô, de tio, pessoas que morreram e que tinham, estavam cheios, né? O DNA estava cheio de espírito imundo. E aí, esses pontos de contato também podem favorecer a atuação deles. Situação, né? Situações que acontecem, que você toma uma atitude fora da direção de Deus, fora da palavra, que abre brecha, né? Fotos, ponto de contato como fotos, pessoas que ainda estão vivas, mas estão vivendo pecado, estão vivendo cheio de demônios, de espírito imundo. Vídeos, revistas, tem vídeo, eu sempre cito aqui o problema de uma mulher que veio me pedir ajuda e ela foi contaminada apenas por ter assistido vídeos de reptilianos. E aí todo mundo tentou ajudar ela, não conseguiu. Ela veio para mim, eu tive uma visão, pedi a Deus para me mostrar o que que era, eu tive uma visão. Ela estava com o rosto, o olho assim cortado, cruz, tinha uma cruz em cada olho assim. E aí eu falei com o apóstolo Becker, ele falou assim comigo: pode perguntar para ela o que que ela fez com os reptilianos para ela ser contaminada nesse nível. Se ela confessar e se arrepender, você ora com ela que ela vai ser liberta. Mas se ela não se arrepender, nem adianta orar, porque ela não é liberta. Eu fui, fiz o que ele falou, falei com ela, ela realmente, ela confessou, mas não se arrependeu. Infelizmente, não tive como ajudá-la. Ela confessou que ela realmente ficou assistindo um tempo os reptilianos por curiosidade, tudo, mas ela não quis se arrepender porque ela achou que não fez nada demais. Então, né, isso o quê, né? Aquilo que eu falei, liberalismo, né? Tem nada a ver, tem nada a ver. Aí, aí isso aí tá lá em 1 Samuel 19:13, tá? Referência para essa parte que a gente falou aqui, né? Esses pontos de contato que os espíritos familiares que permanecem na cadeia espiritual da família por milênios, eles usam isso. E está lá em 1 Samuel 19:13, depois vocês leem. Referência bibliográfica. Isso aqui eu não vou falar agora, não, mas depois eu mando para quem precisar. Então, que aí semana passada, eu até coloquei no ar hoje um vídeo sobre altares, né? Não detalhou esses detalhes, isso que eu falei hoje, mas, na verdade, os altares, a gente está falando só de altar. Por quê? Naquele vídeo lá a gente falou só de altar. Porque é muito importante focar nos altares. Porque quando você abre uma brecha para um espírito imundo entrar, automaticamente você levantou um altar maligno, né? E esse altar maligno, ele é combatido com outro altar. E são altares, e todos esses altares vão estar falando a seu respeito lá no mundo espiritual. Então, como que se combate espírito imundo para limpar o DNA, limpeza de DNA? Primeira coisa, confessar, se arrependendo pelas iniquidades familiares da sua geração.
as iniquidades e transgressões e iniquidades, né? Pactos antigos, tudo que foi feito pelos seus ancestrais e o que está sendo feito ainda até hoje. Porque isso é uma coisa que você não vai fazer uma vez só e achar que está tudo bem. Porque, primeiro, tem coisas que você vai ter que ir se arrependendo e buscando arrependimento até que venha de Deus, um arrependimento sincero naquilo ali, para que aquilo ali seja realmente sanado. Segundo, isso não é tudo, tá? Tem uma coisa ou outra ali que vai precisar desse nível de arrependimento. Tem outra coisa, é você se arrepender pelos seus familiares que estão vivos, porque esses que não estão convertidos, eles continuam pecando, eles continuam gerando, eles continuam gerando portas, né, para malignidade, para espíritos familiares. Então, a gente precisa estar se arrependendo. Não adianta a gente querer parar, achar que pode parar. Não, porque eles pecam todo dia. Jó fazia isso. Todo dia ele sacrificava pelos seus familiares, né? É, todo dia, quando a gente for orar, a gente tem que pedir perdão pelos pecados cometidos pelos nossos familiares e pedir a Deus que nos livre das consequências desses pecados. E se você for estudar mais sobre oferta, é ensinado por pessoas que eu respeito muito, que cada bênção que você recebe, você deve fazer uma oferta. Então, assim, né? Claro, a gente tem que ter equilíbrio, né? Senão a gente vai ficar sem dinheiro. Mas os altares que estão levantados malignamente também precisa ser levantado um altar maior do que o que foi levantado malignamente para que ele seja combatido, porque fica esses altares todos falando lá nos tribunais celestiais, ou contra ou a favor da gente. Então, se arrepender pelas transgressões e iniquidades dos familiares da nossa geração, né? Até Adão, né? Muita gente ensina até a quarta geração, mas na verdade a gente, nossa geração, nossa vida não nasceu da quarta geração para cá. Até Adão a gente tem familiares que ainda tem coisas que nos afetam. Por exemplo, também, toda essa mistura de uma coisa que dificulta muito também ser liberto, mas que não é impossível, né? É a questão dessa mistura de raças. A nossa geração, ela tem quantas raças e quantos países cometeram tantas atrocidades, né? Então, eu tenho uma pauta também sobre isso, que você se arrepende por tudo que foi feito em cada nação, entende? Você se arrepender, se desligando de tudo isso, entendeu? De toda herança vinda da sua linhagem. E a partir daí também fazer um altar de remissão, né? Sobre isso. E aí também tem as orações, tem uma pauta de oração que eu estou terminando de fazer ela ali. Na verdade, eu estou copiando, né? De uma pessoa que eu respeito muito, para a gente poder usar, com autorização dela, tá? Uma pauta exatamente sobre isso, de como se desligar desses espíritos imundos de uma vez por todas. E aí, depois de fazer tudo isso, o que que você vai fazer? Você vai continuar pedindo perdão pelos seus familiares, porque eles estão até hoje fazendo coisa errada, né? Então, você tem que todo dia estar pedindo perdão. Lá em Israel, o pessoal todo sabe que o pecado de um contamina toda a família e, por consequência, toda a cidade, toda a nação, né? Por isso que a gente precisa pedir perdão pelos nossos familiares.
Amém? Não só porque a gente quer que eles sejam perdoados e não sofram morte, né? Mas que Deus tenha misericórdia, mas também para que a gente não seja influenciado por esses pecados que eles cometem. Bom, eu tenho na minha família até hoje pessoas que não se converteram. Eu tenho que estar todo dia renunciando pelos pecados deles, para que a minha vida não sofra consequência disso. Entendeu? A vida espiritual não é fácil, mas não é impossível. E é muito melhor entender essas coisas e fazer, saber como agir e agir, do que viver uma vida escravizada por demônios. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Alguém quer Bem, falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? eu quero fazer uma pergunta. Amém. É, lá na escola, eles fizeram um painel bem grandão, assim, do tamanho de uma parede toda, colocaram uma negra, e aí no cabelo da negra, eles colocaram florzinhas, e dentro da flor, eles colocaram a fotografia de todas os alunos e todas as pessoas que trabalham na escola, né? Todos, desde o guarda até a cozinheira, tudo. E eu não sei, eu fiquei encrencada, eu não gostei de ver minha fotografia na cabeça daquela negra enorme, né? Dentro daquela flor. Eu pensei, será, Senhor, que tem alguma coisa? Será que isso é legal? Será que isso não é um modo de, sei lá, é lógico, as Pode bem pessoas não fazem ser, né? Pode bem ser uma astúcia do inimigo, né? De querer. isso, isso que eu pensei, porque as pessoas Depende, não tem que fizeram com ver o que é maldade. isso. Se é só uma negra qualquer, uma mulher negra, linda, maravilhosa, ou se é alguma entidade, né? Mas é que tá, Independente. eles não falam isso. Isso aí é em comemoração à consciência negra, né? Ah, entendi. Isso é um racismo tão grande, esse negócio de comemoração à consciência negra, porque a consciência é uma só, não existe negra ou branca. Isso é ridículo, né? E já Pois é, fique aqui mas minha opinião sobre isso. A raça humana é uma só. Eu acabei de falar, né, de várias raças da miscigenação, mas na verdade a raça humana é uma só. Só que são sim, vários povos, né, que se misturaram. aham. Mas a raça humana é uma só. Só que lá você está falando de um acontecido, né? Independente do que você pensa ou não, eles fizeram isso, né? Isso. É, eu nem É, sabia que eles iam fazer e nem sei como é que eles conseguiram minha foto e colocaram lá. Porque não pediram a minha foto. Dos alunos, eles pediram. A foto dos alunos eu não mandei, porque eu deixei outra professora. Eu falei, não vou mandar nada, deixa que a outra professora mande, né? E a outra professora mandou. Mas a minha foto eu nem sei como que eles pegaram, eu só sei que tá lá, né? E já tem o quê? Acho que já tem uma semana ou mais que tá lá o painel. Comemoração à consciência negra. Então, mas eu não sei, eu não gostei muito da ideia, não, de estar bom, presa se naquela for, você tem fila. que ver o que que você sente. Se realmente você só não gostou, ou se é lá no seu espírito Deus falando com você alguma coisa, entendeu? E você tem Uhum. direito de pedir para eles tirarem, porque ninguém pode usar sua foto sem sua autorização, independente de o que seja. Isso aí Pois é é, lei. pastor. A sua imagem, ninguém Sim. pode usar a sua imagem sem sua autorização. Sabia disso? Sim, sei, mas na hora eu nem lembrei disso. E também porque é na escola, então, por exemplo, se um professor chegar e falar isso seria uma ofensa para eles, né? Entendeu? É. Se eu não quiser falar, poxa, você faz parte do quadro da escola de funcionários e você não quer estar no Então, o que meio. que você faz? Não, é assim, ó, Edenil, eu já parei de preocupar com o que os outros pensam, não, entendeu? Você vai ficar chateado comigo ou não, igual minha família lá. Eu já falei, não contem comigo em Natal, Dia das Mães, nada.
Isso tudo é festa maligna. Tem muita coisa maligna por trás disso. Eu não participo mais. Pode achar o que Uhum, quiser, não estou nem aí. Eu sou fiel a Deus sim. e pronto. Quero saber. Agora, no caso de você, como emprego, eu também, no caso de emprego, se fosse depender até de eu ter que ser mandado embora por uma coisa, eu sei que você também é assim, que se caso fosse uma coisa que fere a Deus, que fere, que vai contra os princípios de Deus, tenho certeza que você, mesmo correndo o risco de Não, ser claro, mandado não embora, faria, né? você não faria. Mas eu acredito que isso aí não vai, tudo bem, uma coisa desagradável, porque você nem te pediram licença, já foram pegando sua imagem, colocando ali. Mas eu acredito que não tem nada demais, não. Aí você pode fazer o seguinte: você ora, entendeu? Você Aham, fala, sim. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco uma cortina do sangue de Jesus entre eu e essa imagem. Eu não aceito Uhum, nada dela vindo para minha vida, né? Eu levanto amém. uma muralha de fogo em volta da minha vida, dos meus amados, quanto a isso. Não recebo nada dessa imagem, Ah, beleza, eu vou hein? orar sim, pastora. Aham, sim. É, aí pronto, você está guardado, protegido. Sempre que você vai para a escola, você já tem que pedir blindagem, né, Denise? Você não sabe, você Sim, não sim, não, esquece, né? sim. Não, É, não, sim. porque Eu se sempre qualquer peço órgão para. público, você vai entrar numa prefeitura, você vai entrar numa escola, você vai entrar no hospital, principalmente, você vai sair da cidade, vai entrar em um portal de outra cidade, outro país, tudo isso a gente tem que pedir blindagem, senão a gente vai sofrer ataques, né? Pior que até a gente acostumar, a gente acaba esquecendo, pastora. Quando eu viajo daqui para Cuiabá, não lembro. E É, é pior. difícil. Eu já acostumei, eu vou ali em Goiânia, já falo com Deus, Senhor, guarda, dá uma blindagem para a gente entrar nesse portal dessa cidade. Saindo de lá, eu falo, dá uma blindagem para entrar no portal de Trindade, e assim por diante, entendeu? E assim por diante. Se eu vou numa prefeitura, qualquer coisa, eu já qualquer coisa, qualquer lugar que eu vou, eu peço a Deus blindade. Se quer ver um lugar que você precisa estar muito atento, é se você vai comer em algum lugar. Quando você vai comer com alguém, você já está fazendo uma aliança com aquela pessoa, entende? Você já está Sim, recebendo dela e dando de você para ela. E ali, geralmente, a maioria dos restaurantes, principalmente aqui em Goiás, não sei, lugares muito religiosos, né? sim, aqui Sempre vai também. ter ali por trás um demônio ali, uma estátua de um demônio, que eles chamam de santo, entendeu? É, Sempre isso vai ter mesmo. alguma coisa ali. E aí, quando a gente está comendo, é que a gente fica mais disperso, né? Distraído, é onde eles aproveitam, né? Para É entrar verdade. por essa aliança, pela comida, entrar no seu corpo, através da comida. Por isso que a gente precisa estar sempre orando, sempre em espírito mesmo, sempre guiado pelo Espírito de Deus, que ele vai alertar. Uma vez eu falei com o pastor José, né? Falei, pastor José, que Deus te dê discernimento nessa viagem, em nome de Jesus. Mais discernimento. Aí ele, quando foi num restaurante, ele comeu, eu acho que eu estava sabendo por que que eu estava falando aquilo, porque ele foi num restaurante, o garçom foi servir ele falou que ele viu que o garçom estava endemoniado. Mesmo assim, ele não orou e comeu, ele estava distraído. Ele ficou Uhum. doente um tempão de cama. Ele falou comigo, Puxa, Rosane, eu não tive discernimento. Eu vi que o garçom estava endemoniado, mas eu deixei para lá. Falei, gente, como é que pode, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que não falta, gente, é armadilha para quem vive na luz. Porque quem vive na verdade. luz não ilumina só a si mesmo. Ainda mais vocês que estão aqui sempre pegando esses ensinamentos sobre libertação, vocês vão ter que ser usados. Deus vai usar vocês de alguma forma para isso.